Bom dia, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como somos abençoados de podermos começar a semana reunidos aqui no dia do Senhor, falando com o nosso Deus e também ouvindo a sua voz por meio da palavra ministrada. Antes de nós passarmos à meditação bíblica, eu gostaria de comunicar que após a mensagem agora pela manhã, nós teremos uma assembleia, então é bastante importante, querido irmão, irmã, membro da igreja, que após a mensagem você permaneça aqui para participação na assembleia. Alguns assuntos serão decididos pela igreja, a transmissão será interrompida e após a assembleia, então, nós vamos orar, encerrando o culto dessa manhã. E aproveito para relembrar também os irmãos aquilo que consultamos a igreja na semana passada com relação ao primeiro domingo do mês de março, domingo próximo. Por ser um domingo no meio do feriado já de carnaval, nós concordamos em manter o culto apenas pela manhã. Domingo que vem o culto apenas na parte da manhã, à noite não teremos culto, e a ceia do Senhor foi transferida então para o próximo domingo, dia 9, o segundo domingo do mês de março. Então no domingo que vem teremos culto apenas na parte da manhã e a ceia no próximo domingo. Tendo dito isso, eu te convido a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, o capítulo 12, Hebreus, o capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. E eu dou o seguinte título à minha fala dessa manhã: Perseverança, a maratona da fé. Perseverança, a maratona da fé. Hebreus, o capítulo 12, versículos 1 a 3. O texto diz o seguinte, Hebreus 12, de 1 a 3, o texto diz: Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos canseis e nem fiqueis desanimados. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, porque hoje mesmo pela manhã a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, e somente por isso nós podemos estar aqui nesta manhã reunidos, Pai. Que seria de nós se não fosse o Teu cuidado e o Teu sustento nas nossas vidas? Agora que a Tua palavra foi lida e será exposta, a nossa grande expectativa é ouvir o Senhor, é sairmos daqui com a certeza de que o Senhor nos guiou, nos encorajou, falou aos nossos corações, e por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos receber e compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Perseverança, maratona da fé. O recorde de maior duração para uma prova de corrida vai muito além daquilo que eu e você poderíamos imaginar.
No ano de 1912, nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, um corredor se apresentou, um corredor japonês chamado Shizo Kanakuri, se apresentou como corredor favorito no Japão, com grandes chances de ganhar a medalha da maratona, uma corrida extremamente desafiadora, 42 quilômetros. Todas as chances estavam a seu favor, mas ele não contava com as dificuldades climáticas que ele enfrentaria. Durante a prova, o calor estava muito intenso. E por conta disso, em determinado momento da corrida, nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de 1912, ele começou a se sentir mal, e de repente, ele decidiu interromper a sua prova naquele momento. Ao invés de comunicar aos juízes, aos organizadores da sua desistência por conta de um mal-estar que ele estava sentindo por conta do calor, ele decidiu simplesmente desaparecer. Ele saiu de forma despercebida da pista de corrida e desapareceu. Ninguém teve notícias dele. Na verdade, o tempo foi passando e cerca de 5 décadas depois, na verdade 55 anos depois, nos Jogos Olímpicos de 1967, os organizadores descobriram que aquele corredor ainda estava vivo. Eles fizeram uma proposta, um convite: olha, você quer retornar para completar a sua prova? Aquele corredor, já idoso, decidiu aceitar a proposta. Ele retomou a sua corrida do momento em que tinha parado e foi até o final da linha de chegada. Levou muito tempo para completar a corrida. Na verdade, ele levou 54 anos, 8 meses, 6 dias, 5 horas e 32 minutos para completar aquela maratona. O recorde que ele detém. E é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, porque quando nós olhamos para a vida cristã, que à luz desse texto é comparada a uma maratona, nós nos damos conta de uma semelhança muito grande com a corrida daquele corredor japonês. A nossa corrida, a nossa maratona, a corrida da fé, não dura 42 quilômetros, não dura 54 anos. A corrida da fé dura a sua vida inteira. Pode ser 54 anos, pode ser menos que isso, pode ser muito mais que isso. Mas o fato é que a corrida da fé, proposta para mim e para você, dura a nossa vida inteira. E quando nós paramos para pensar nisso, nós precisamos aceitar a realidade de que às vezes, assim como aquele corredor japonês, nós sentimos a tentação de interromper a nossa corrida. Por um motivo ou por outro, nós nos sentimos desanimados, talvez cansados, talvez pensando que não vamos dar conta de chegar até o fim, de cruzar a linha de chegada. E não poucas vezes, acabamos agindo como aquele corredor. Interrompemos a corrida, a carreira que nos foi proposta. Simplesmente abandonamos a caminhada cristã, a corrida cristã. E é justamente nesse momento que o Senhor manifesta a sua graça sobre nós, nos trazendo à memória o texto aos Hebreus, o capítulo 12. Porque nesse texto nós somos alertados pelo Senhor a nos levantar e a continuar a nossa corrida, a perseverar na nossa maratona da fé. Na verdade, a vida cristã, a corrida da vida cristã, é uma corrida que exige perseverança.
De tal forma que se você, querido irmão, querida irmã, se sente desanimado, se sente cansada, pensando em interromper, assim como aquele corredor japonês fez, a orientação, o alerta do Senhor para você, nesta manhã, é persevere. Você está numa maratona que traz os seus desafios, traz os seus obstáculos, mas o que é esperado de você é a fiel perseverança até o fim. E esse texto nos apresenta 3 verdades que todos nós precisamos saber, ter gravadas no nosso coração, para podermos perseverar na corrida da fé, para podermos superar os desafios que inevitavelmente vão aparecer ao longo do caminho para tentar nos fazer desanimar, para tentar nos fazer desistir da nossa corrida. Verdades que todos nós precisamos ter firmemente gravadas no nosso coração, para que possamos cruzar a linha de chegada e recebermos o prêmio que nos foi prometido. 3 verdades que eu e você precisamos saber para podermos de fato correr com perseverança a maratona da fé. Em primeiro lugar, para você chegar até o fim, cruzar a linha de chegada, você precisa se livrar de tudo que te atrapalha na sua corrida. Você precisa se livrar de tudo que te impede de correr livre, de correr com desenvoltura. É exatamente o que diz o versículo de número 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Livre-se de tudo que te impede e te atrapalha na sua corrida. O autor aos Hebreus escreveu para uma comunidade cristã lá no 1º século, muito provavelmente por conta do conteúdo e do teor da carta, composta majoritariamente de judeus convertidos ao cristianismo. E aqueles judeus convertidos ao cristianismo no 1º século estavam enfrentando uma série de dificuldades. Eles enfrentavam, de um lado, a perseguição do Império Romano. Eles enfrentavam, por outro lado, dificuldades com seus irmãos judeus, que tentavam convencê-los dia após dia de abrir mão do cristianismo e retrocederem ao judaísmo. Nesse cenário, não poucos cristãos, judeus convertidos a Cristo, estavam enfrentando e vivendo esses momentos de dilema, sendo pressionados de todos os lados, considerando: será que eu devo abandonar o Messias e voltar e fazer as pazes com o meu povo? Será que eu devo abrir mão do cristianismo para viver em paz com o governo romano? E aí, nesse contexto, o autor aos Hebreus escreveu a sua carta. Dentre outros motivos, para encorajá-los à perseverança na sua corrida, a perseverança na sua maratona de fé. E para encorajá-los à perseverança, o autor aos Hebreus usou uma imagem que ficou estampada nos olhos e na mente de todo leitor original. A imagem das competições atléticas gregas, dos jogos, os Jogos Olímpicos, os Jogos Istmicos, os Jogos Píticos. A imagem dos atletas que se dedicavam e iam para uma arena, para um estádio competir. O autor aos Hebreus usou a imagem do estádio e dos corredores no estádio para tornar viva para aqueles ouvintes a necessidade da perseverança. As competições esportivas, os jogos atléticos naquela época, eram muito mais do que simplesmente competições esportivas. Os jogos naquela época, para os gregos,
tinha um caráter religioso. Era forma de obter favor dos deuses. Era forma de receberem honra de toda a sua sociedade. Era a forma de manifestarem as suas virtudes. Não era simplesmente uma competição para descobrir quem corria mais rápido, quem lançava o peso a uma maior distância. Era uma competição pela virtude. E no que diz respeito à corrida, os atletas eram colocados numa situação muito peculiar. A imagem que o autor aos Hebreus quer formar na mente deles e na nossa é de um corredor correndo numa pista, imagine o Coliseu, lotado, cheio de pessoas que entraram lá para assistir os corredores competindo. E então entra um corredor na arena e olha para aquela arquibancada lotada, repleta. Ele não pode passar vergonha, ele não pode correr de qualquer jeito, ele não pode se envergonhar, ele precisa fazer o melhor que ele puder, afinal de contas, além do prêmio, tem muita gente assistindo. Essa é a imagem que o autor aos Hebreus quer gravar na nossa mente. E é por isso que ele diz: portanto, também nós, rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa é a imagem. O corredor lá na arena, arquibancadas lotadas, todos na expectativa. Qual será a desenvoltura dele? A fim de não passarem vergonha, a fim de levarem à risca essa orientação, os corredores de fato se livravam de tudo aquilo que poderia impedi-los. As vestes que os corredores usavam eram mínimas. Alguns, na realidade, chegavam a correr completamente despidos para que nenhum pedaço de pano, nenhuma peça de roupa oferecesse resistência a eles na hora da corrida. Eles levavam essa ideia de se livrar de tudo que poderia atrapalhá-los tão a sério, que alguns corredores chegavam a correr completamente despidos. Um filósofo antigo, Epicteto, dizia que o verdadeiro atleta precisava se livrar de tudo o que não fosse essencial. E é essa imagem que o autor aos Hebreus apresenta para nós. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: olha pessoal, vocês têm uma longa corrida pela frente. Não é uma corrida de algumas poucas voltas no estádio. Não é uma corrida de 42 quilômetros e depois acabou. É uma corrida que vai até o último suspiro de vocês. E vocês estão cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas, olhando para vocês, na expectativa de julgar e avaliar o desempenho de vocês. Para vocês não serem envergonhados, vocês precisam se livrar de tudo o que pode atrapalhá-los nessa corrida. Precisam abrir mão de qualquer coisa, por menor que seja, que pode impedir o bom desempenho de vocês. Lembrem-se dos corredores gregos, que abriam mão das próprias roupas para não serem atrapalhados. De igual forma, vocês, queridos irmãos e irmãs, abram mão de tudo, por menor que seja, que tenha possibilidade, que tenha capacidade de impedir o bom desempenho de vocês na corrida. Quando aqueles irmãos e irmãs nossos lá atrás receberam essa carta, alguns empecilhos se tornaram muito evidentes para eles. O medo da perseguição, a tentação de abrir mão do cristianismo e retroceder ao judaísmo, a tentação de readquirir hábitos que antes de se converterem a Cristo fazia parte da vida deles, mas que depois que trilharam um novo caminho precisaram deixar de lado.
Quando aqueles irmãos e irmãs nossos receberam esta carta, alguns impedimentos ficaram claros para eles. Coisas que eles sabiam que precisavam deixar de lado para correr com perseverança. Se eles lá atrás queriam caminhar bem, queriam correr bem, cruzar a linha de chegada, não havia espaço para o medo do Império Romano. Não havia espaço para dar ouvidos às propostas dos judeus. Não havia espaço para eles darem ouvidos às propostas de tentação. E da mesma forma, eu e você hoje, se queremos correr com perseverança, se queremos chegar ao final das nossas carreiras de fé e sermos bem-sucedidos, precisamos eliminar tudo que nos impede de prosseguir, por menor que seja, por mínimo que seja. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança. Quantas coisas têm nos impedido de prosseguir, de correr bem, de ter um bom desempenho na nossa corrida de fé? Quantos impedimentos temos permitido que nos atrapalhem? Quantos talvez não estejam tentando correr a corrida da fé, enquanto vivem em pecado, pecado não confessado, enquanto vivem em ofensa contra Deus? Quantos têm tentado correr com um bom desempenho, enquanto não confiam plenamente no Senhor? Dizem que confiam da boca para fora, mas aqui dentro no seu coração, você sabe que não confia talvez. Você sabe que não entrega nas mãos de Deus de fato a sua vida. Quantos têm tentado correr com desenvoltura a corrida da fé, enquanto se permitem ser cercados de pessoas que são um peso na sua caminhada? Gente que não edifica, gente que não acrescenta nada à sua caminhada espiritual. Gente que, na verdade, depois de 1 hora de contato, você sai um cristão pior do que era antes. Se você quer correr com desenvoltura, se você quer perseverar na corrida da fé, até chegar à linha final, você precisa eliminar tudo que te impede de correr bem. Tudo que te impede de correr bem. E você sabe, e eu oro para que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que tem te impedido de correr bem, aquilo que tem sido uma verdadeira bola de ferro no seu pé, te cansando. Você se esforça, você quer, você busca, mas tem aquele impedimento te atrapalhando no seu desenvolvimento. Você se esforça e não sai do lugar, não consegue correr bem. É impossível, queridos irmãos e irmãs, correr bem olhando para trás ou carregando pesos desnecessários. É impossível. É por isso que Cristo nos chama a abrir mão de tudo que nos impede de correr de maneira plena. Isso fica muito bem ilustrado na vida, talvez, do maior nadador até o momento, Michael Phelps, que competiu até alguns anos. Ele não se tornou o nadador de excelência que foi, sem abrir mão de tudo aquilo que o impedia no seu objetivo. A sua dieta era rigorosíssima. Os seus horários de acordar e dormir eram rigorosíssimos. A duração, a intensidade, a frequência dos seus treinos eram rigorosíssimos. Para ele não existia feriado, não existia fim de semana, não existia momento para estar com os amigos. Ele tinha muito claro o que queria. E para isso, abriu mão de tudo que poderia impedi-lo no seu progresso.
Abriu mão de tudo aquilo que poderia atrapalhá-lo no seu objetivo. Não é sem razão que ele recebeu 23 medalhas de ouro nas competições olímpicas. É essa verdade ilustrada pela vida de Michael Phelps que eu e você precisamos aplicar às nossas vidas. Para corrermos bem a maratona da fé, precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha a correr. O que é que tem te impedido? Você tem corrido a corrida da fé como deveria? Está se desenvolvendo como era esperado? Livre-se de tudo que te impede de prosseguir e o pecado que te assedia. Mas o texto não para aqui e vai adiante, mas eu te pergunto, você está comigo até aqui? Em segundo lugar, persevere diante dos obstáculos. Persevere diante dos obstáculos. Não apenas livre-se de tudo que te impede, mas persevere diante dos obstáculos. É o que o final do versículo 1 diz. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Perseverança. No mundo antigo, assim como acontece hoje, na verdade, a corrida que era feita para vencer de fato, não acontecia só ali no momento da prova. A corrida feita para vencer começava muito tempo antes. Começava no tempo da preparação, do treino. Aqueles atletas lá atrás, para serem bem-sucedidos nas etapas, nas provas a que se submetiam, eles passavam por um rigorosíssimo processo de preparo, de treino, que duravam no mínimo 10 meses. Esse treinamento incluía dietas controladas, privação de conforto, treinamento intensivo, autoimposição de sofrimento, tudo isso com uma coisa em vista: a excelência. Como era difícil aquele período de preparo. No mínimo 10 meses, se submetendo aos procedimentos mais severos para chegarem ao final da corrida. Aquele treinamento era tão intenso que Plutarco, um filósofo antigo, chegou a dizer que a verdadeira vitória não era do mais forte. A verdadeira vitória pertencia àquele que suportava o sofrimento com maior resistência e perseverança. A verdadeira vitória não pertencia ao mais forte, mas sim àquele que suportava o sofrimento com maior resistência e perseverança. Essa era a realidade de preparo deles, de treinamento deles antes das provas. É evidente que precisavam de perseverança. Alguém que não estivesse realmente disposto a correr, a se preparar, não passaria por aquele treinamento. É como acontece hoje na corrida de fim de ano, na São Silvestre. Tem gente que corre para vencer. Tem gente que corre para aparecer. Fantasiado de tudo quanto é tipo de coisa. Quem corre para aparecer, se inscreve lá uma semana antes, ou quando acaba o prazo, e vai, corre, e depois sai dali e vai comer muita pizza. Mas quem se inscreve e quer correr para vencer, passa o ano inteiro treinando, se dedicando, se esforçando, até que chega a hora da prova. Aqueles corredores aos quais o autor aos Hebreus se refere, não precisavam de perseverança apenas no período de treinamento, porque a própria realização da prova, da competição, exigia tanta perseverança quanto o treinamento.
Havia, por exemplo, uma prova, uma modalidade chamada dioclós, na qual os corredores eram testados não apenas na sua velocidade, mas também na sua capacidade de suportar dor, calor, exaustão, tudo isso perseverantes e sem vacilar. Essa prova, o dioclós, tinha uma extensão de quase 5.000 metros, quase 5 quilômetros. Mas imagine o que era correr 5 quilômetros sem o conforto dos tênis e dos calçados que nós temos hoje. Imagine correr 5 quilômetros sob sol intenso, com desconforto. Imagine o cansaço, imagine a dor nos pés, imagine a sede por conta do desgaste físico. Era isso que aqueles corredores precisavam se submeter se queriam de fato ser vencedores. O que eles necessitavam? Perseverança. Apenas aqueles que perseveravam no treinamento, que perseveravam na hora da corrida, correndo os 4.800 metros do dioclós, conseguiam obter o resultado esperado. E quando ele está escrevendo e diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, todos os seus leitores tiveram essa imagem formada na sua mente. Todos os corredores se lembraram e imaginaram da perseverança necessária para qualquer maratonista chegar ao fim da sua corrida, cruzar a linha de chegada. E então o autor aos Hebreus diz: é exatamente esse tipo de perseverança que você precisa. Assim como o corredor do dioclós, ou qualquer outra modalidade de corrida, precisa de perseverança no treinamento, precisa de perseverança na hora da prova, precisa se sujeitar, submeter o seu próprio corpo a um rigor de treinamento, vocês também, queridos irmãos e irmãs, precisam perseverar. É claro que há diversos obstáculos, é claro que há muitas dificuldades, assim como na corrida física, os corredores enfrentam muitos obstáculos. Na caminhada, na corrida cristã, nós também enfrentamos obstáculos. Mas precisamos perseverar, porque é impossível um corredor vencer a corrida da fé sem perseverança. Quantos cristãos há, e talvez esse seja o seu caso, começa a corrida da fé cheio de animação, cheio de energia, cheio de vigor, cheio de disposição, de planos, mas à medida em que o tempo vai passando e as dificuldades vão surgindo, os obstáculos vão se apresentando, começam a desanimar, começam a perder o ritmo, muitas vezes abandonando a corrida completamente. Quantos há que talvez não tenham desanimado da corrida da fé, porque oraram por um determinado período, clamando a Deus, e não obtiveram a resposta que queriam, ou do jeito que queriam, e se permitiram desanimar por conta disso? Então Cristo vem e nos fala: persevere, mesmo quando a sua oração parece demorada em ser atendida. Quantos há que começam dispostos, começam animados, mas quando começam crises financeiras, crises emocionais, crises e questões espirituais, desanimam da caminhada, desanimam da corrida. E então vem a orientação de Cristo que nos diz: persevere. Persevere por um motivo muito específico. Porque somente com perseverança você consegue chegar até o fim. Se quando as lutas vierem você desanimar, você não vai chegar até o fim. Se quando as dificuldades vierem você desanimar, você não chega até o fim. Mas a beleza disso tudo
é que, embora precisemos perseverar, o que é algo dificílimo, diante dos obstáculos, não estamos sozinhos. O próprio Cristo nos sustenta. O próprio Cristo te encoraja e renova as suas forças. O próprio Cristo te leva a ser perseverante. No ano de 1992, nos Jogos Olímpicos também, uma cena ficou muito marcada. Na prova de corrida, nos 400 metros rasos, um corredor britânico chamado Derek Redmond, um dos favoritos para ganhar a medalha daquela modalidade, largou 400 metros apenas e ele saiu em disparada. Mas pouco tempo depois da sua largada, ele teve o rompimento de um ligamento. E ali no meio da pista, ele caiu. Os outros corredores seguiram em frente. Ele caiu, mas ele não queria desistir. Ele queria se manter perseverante. E então, mesmo com o seu ligamento rompido, ele se levantou e, do jeito que pôde, continuou tentando correr até cruzar a linha de chegada. Pouco tempo depois, vendo aquela cena de um corredor machucado, severamente lesionado, que se arrastava para não ficar pelo meio do caminho, de repente chega o seu pai, coloca os braços ao redor da sua cintura, ele ao redor dos ombros do pai, e o pai o acompanha até a linha de chegada. É exatamente isso que acontece comigo e com você, queridos irmãos. Nós precisamos perseverar. A corrida nem sempre é fácil. Há muitos obstáculos ao longo do caminho. Mas o Pai está com os braços ao nosso redor, nos encorajando. O Pai te incentiva, Ele te sustenta, passo após passo, pisada após pisada. Ele te diz: persevere, porque eu estou com você. Persevere, porque a linha de chegada está logo ali. Persevere, falta só mais um pouco. Não desista, não desanime. Persevere na corrida que está proposta para você. Persevere. Mas o texto vai além e nos apresenta uma terceira e última verdade que nós precisamos saber. Em primeiro lugar, livre-se de tudo aquilo que te impede, que te atrapalha de correr do jeito que você deveria. Em segundo lugar, persevere mesmo diante dos obstáculos. Em terceiro e último lugar, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos a todo momento em Jesus. É o que dizem os versículos 2 e 3. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmos, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Mantenha os olhos fixos em Jesus. No mundo greco-romano, o contexto do autor aos Hebreus e dos seus leitores, as corridas eram uma parte essencial das competições esportivas, dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Os atletas treinavam e se dedicavam por anos, porque eles tinham em mente uma coisa: o prêmio que receberiam. Ninguém fazia aquilo tudo, ninguém passava por todo aquele treinamento intensivo sem esperar receber nada.
Todos os competidores sérios, os competidores que se submetiam de fato ao treinamento rigoroso, só faziam isso porque tinham em mente uma coisa: o prêmio que lhes estava aguardando, logo depois da linha de chegada. Na verdade, em algumas provas, isso se tornava muito claro, porque enquanto os corredores estavam competindo, estavam se dedicando, debaixo de sol intenso, com sede, com dores nos pés, às vezes sangrando, eles podiam levantar os olhos e ver o prêmio que lhes estava preparado, o prêmio que estava destinado para eles. Eles corriam, se dedicavam, suavam, se cansavam, sangravam, mas quando estavam começando a desanimar, bastava levantar os olhos e eles viam: lá está o prêmio. É por aquele prêmio que eu estou competindo. É aquele prêmio que eu vou receber daqui a pouco. E automaticamente vinha aquele renovo. Automaticamente a disposição deles era renovada. Eles eram novamente encorajados. Ali está o prêmio. É aquele ali que eu vou receber. Naquela época, o prêmio comum de uma competição atlética era uma guirlanda, uma coroa de folhas, que simbolizava honra, simbolizava prestígio, dava destaque na sociedade. Mas aquele prêmio tinha um problema. Por ser feito de folhas, logo se secava, logo se tornava quebradiço, logo começava a se desfazer, de tal forma que o vencedor, em poucas semanas depois da vitória, não tinha mais a coroa para ostentar na sua cabeça, não tinha mais aquele prêmio para poder exibir como troféu da sua vitória. Em poucas semanas, aquela coroa se desfazia e não existia mais. E é nesse momento que surge o grande contraste entre um corredor de um estádio e aquele que corre a maratona da fé. A coroa de louros do estádio se desfaz. A coroa que eu e você receberemos, se perseverarmos, é indestrutível, é eterna. Nada poderá fazer com que o brilho dela diminua. Nada poderá apagar o seu esplendor. E é por isso que nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque foi exatamente isso que o motivou, é exatamente isso que o encorajou tantas vezes durante a sua trajetória de sofrimento nos dias finais do seu ministério. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. É exatamente isso que Cristo fez. Ele sabia da alegria que lhe estava proposta, ele sabia exatamente aquilo que lhe aguardava, e isso, sem dúvida alguma, o encorajou, assim como deve encorajar a mim e a você. Enquanto mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, naquilo que Ele preparou para nós, naquilo que vamos desfrutar na presença dEle, vamos correr com diligência, vamos ser reanimados constantemente, quantas vezes forem necessárias. Mas a partir do momento que eu e você desviamos os nossos olhos de Jesus, a partir do momento que eu e você perdemos o foco, invariavelmente começamos a desanimar. Quando Cristo deixa de ser o nosso referencial, nós nos perdemos no caminho, não sabemos para onde ir,
porque a única maneira de correr bem a corrida da fé é mantendo os olhos fixos em Jesus, aquele que viveu aqui, que exemplificou tudo aquilo que nós devemos fazer e desfruta da sua posição à direita do trono de Deus. Talvez seja o caso, amado irmão, de estar desviando o seu olhar de Cristo. Perdeu de foco aquilo que o Senhor fez, aquilo pelo que Ele passou neste mundo. E por conta disso, você mesmo talvez já não tenha mais ânimo para perseverar. Perdeu Jesus de vista. As pressões da vida, talvez, do seu trabalho, na sua família, talvez isso tenha feito com que você parasse de olhar para Cristo e para tudo aquilo que Ele passou, e tenha começado a olhar para o seu problema, no seu trabalho, para o seu problema, na sua família, para o seu problema financeiro. Talvez as tentações desse mundo tenham feito ou estejam fazendo com que você desvie os seus olhos de Cristo, percam o foco, e você tenta olhar para Cristo, mas começa a olhar para o mundo também, e acaba desanimando. Talvez a sua ansiedade, as suas preocupações estejam fazendo com que você, pouco a pouco, desvie o seu olhar de Cristo e foque cada vez mais nesse mundo. Tudo isso, toda essa distração, essa falta de foco em Cristo, vai impedir a sua corrida. John Piper disse o seguinte: Satanás não precisa fazer você odiar a Deus, ele só precisa fazer você se distrair de Deus. Quando eu e você nos distraímos do Senhor, toda a nossa caminhada, toda a nossa corrida fica inevitavelmente comprometida. A corrida da fé, a caminhada da fé, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida longa, uma corrida intensa, que vai durar até o seu último suspiro nesse mundo. Para você correr bem, para você cruzar a linha de chegada, é necessário perseverança. Que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes diante dos obstáculos, diante das lutas, para que no momento certo possamos cruzar aquela linha de chegada e receber a coroa que está preparada para todos aqueles que perseverarem. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar, e a seguir nós passaremos a nossa assembleia. Quero orar com você, querido irmão, querida irmã. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu gostaria de orar com você que tem desanimado na sua corrida, na sua maratona da fé, e gostaria que nós orássemos por você, para que você fosse novamente encorajado, para que a sua perseverança fosse renovada. Te convido a levantar uma das suas mãos, para que eu possa te identificar e orar por você. Há alguém que gostaria de orar comigo ali? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos orar para que o Senhor renove a disposição de perseverança em cada um de vocês, em cada um de nós. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que é tão preciosa e penetra fundo no nosso coração, na nossa alma. Obrigado, porque fomos alertados pelo Senhor com relação a sermos perseverantes na corrida da fé, Pai. Não é uma corrida fácil, não é uma corrida curta, é uma corrida que exige tudo de nós, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude a abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede, que é prejudicial ao nosso desenvolvimento. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos perseverantes, sempre
olhando e mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que por conta da alegria que lhe estava proposta, suportou tudo aquilo que suportou, Pai. De uma forma muito especial, apresentamos diante de Ti a vida dessas pessoas que levantaram uma de suas mãos. O Senhor sabe o que tem feito com que desanimem na caminhada, por isso nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo lhes dê um renovo de disposição, lhes dê uma consciência renovada com relação à necessidade de perseverarem na corrida da fé, com a certeza de que logo, logo receberão o prêmio que o Senhor mesmo preparou para todos aqueles que permanecerem firmes, Pai. Não permita que nada roube a palavra que foi anunciada nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, orando ainda também para que o Senhor nos abençoe na assembleia que nós vamos ter, que o Senhor nos conduza e nos dê sabedoria para tomar as decisões relativas à tua igreja aqui, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Passo a palavra para a irmã Sandra, que vai nos conduzir na assembleia. Alô?